Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A atitude do servo de Deus frente ao abuso de poder. Vamos procurar entender isto. Abuso de poder é uma atitude característica de alguns líderes que, tendo poder, fazem o que bem entendem, o que querem para o seu agrado e não em função da responsabilidade que eles têm ou das pessoas que estão ligadas a eles. Eles têm uma responsabilidade como governantes, líderes, administradores, coordenadores, para administrar o assunto, as pessoas, a organização, mas eles usam isso para o seu benefício próprio, digamos, com corrupção, com propaganda, com fama, com glória. Jesus colocou para nós que o abuso de poder é muito usado por líderes religiosos quando recebem glória. Jesus diz: como vocês podem crer, vocês que recebem glória uns dos outros e ainda negociam glória, uns elogiam outros para os outros elogiar a eles, recebem glória uns dos outros, mas não buscam a glória verdadeira que é de Deus. Bem, essa atitude de abuso de poder existe em qualquer liderança, seja de governo civil, seja de organizações, no ambiente de trabalho, numa escola, faculdade, seja numa igreja, seja numa família, abuso de poder. Um chefe de família trabalha, ganha o seu salário para sustentar a família, mas ele é irresponsável, sai do trabalho no dia do pagamento e vai para o bar meter a cara, encher a cara, beber e fazer o que não deve. Gasta o dinheiro, depois a família fica no aperto. Isso é uma atitude típica de abuso de poder na família. Mas isso existe em cada área, numa repartição pública, por exemplo, nas Forças Armadas, no ambiente militar ou na política, na administração das cidades, dos governos, infelizmente das igrejas também. Por exemplo, um pastor que se enriquece com a igreja, isso é abuso de autoridade. Ele não está seguindo o exemplo de Jesus, nem dos apóstolos, nem nenhuma orientação da Bíblia. Ele está abusando do poder que a igreja lhe dá para se fazer politicamente, para ganhar dinheiro, para ele viver nababescamente. E há pastores que estão super ricos. A minha opinião é muito clara sobre isso. Esses, em geral, todos vão para o inferno. Eu não vejo a mínima possibilidade de um pastor rico que se enriqueceu com o evangelho ser salvo. Eu não vejo essa possibilidade. Mas, enfim, isso é uma opinião minha. Eu quero focalizar o abuso de poder que se torna público ou, de alguma maneira, conhecido das pessoas. O que devemos fazer nós? Como súditos, concidadãos ou liderados ou pessoas debaixo da autoridade desses líderes, nós podemos fazer alguma coisa, devemos ter uma atitude cristã, mas se Deus nos der uma direção específica, uma palavra profética, aí nós temos que entregar. Que atitudes nós devemos ter como liderados, pessoas que estão debaixo da autoridade de um líder que está abusando do poder em benefício próprio? Isso aconteceu em Israel, Reino do Norte, na época do rei Acabe. O pai dele foi um poderoso rei, o Onri, que ampliou os tentáculos de poder, de dominação sobre as pessoas e abusou da autoridade, fez e aconteceu. O filho dele, o Acabe, viu tudo aquilo e continuou no mesmo caminho. Mas o Acabe fez alguma coisa pior.
talvez com a conivência ou até a orientação de seu pai. Foi lá e se casou com a filha do Etibaal, lá o rei de Sidom, que era dos fenícios, estava junto com Tiro. Eles eram dirigidos por Satanás. A Bíblia diz que o rei verdadeiro de Tiro era Satanás. E eles adoravam a Baal, um demônio que se fazia passar por Deus dos fenícios. E havia uma mulher que era feiticeira lá, e o Acabe se casou com ela, Jezabel. Ela veio para Israel e começou a abusar de poder em Israel, fazer e acontecer. Eu quero caracterizar um momento de abuso de poder na vida ali do rei Acabe, em Israel, quando ele era rei. Ele não era tão mau, mas o Senhor o responsabilizou por toda a maldade que a mulher dele fez em nome dele. E numa determinada situação, o rei queria comprar um terreno, um sítiozinho, que era a vinha do Nabote. O Nabote recebeu aquilo por herança e disse: eu não tenho interesse em vender, isso aí é herança de meus pais, eu não vou vender isso. Quando a Jezabel soube, disse: o que, Acabe? Você é rei? Você não sabe que você tem toda a autoridade? Deixe comigo, eu vou resolver esse problema. Escreveu cartas para os nobres da cidade. Olha essa palavra aqui, nobres, querendo dizer as pessoas importantes, as autoridades da cidade. E ela escreveu cartas dizendo: apregoem um jejum, tragam o Nabote para frente do povo, façam assentar-se diante dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, inventem uma história: você, Nabote, blasfemou contra Deus e contra o rei, então por isso você precisa morrer. Então todos esses homens, anciãos, homens de respeito, eles vão testemunhar, vão garantir que o Nabote fez tudo aquilo e vão então levar o Nabote para fora da cidade e vão apedrejá-lo para que ele morra. E então o Acabe vai poder tomar posse da propriedade dele. Olha que situação terrível. Eu quero focalizar aqui o abuso de autoridade daqueles juízes, daqueles que eram anciãos da cidade. Os anciãos eram juízes, eles se assentavam numa espécie de conselho para julgar as coisas da cidade. Aqueles anciãos eram juízes, digamos, o judiciário daquela época, o STF. Infelizmente, essa história se repete. Homens vestem toga, vestem uma roupa séria, como autoridades, foram colocados lá para julgar e eles abusam de autoridade, se enriquecem, torcem a justiça, eles praticam injustiças, condenam o inocente, eles inocentam o culpado, eles distorcem a justiça. Isso é abuso de autoridade e Deus condena, mas nós fazemos alguma coisa? Eu quero colocar aqui 2 questões. Se você receber de Deus uma palavra profética, foi o que aconteceu com Elias. O Elias soube daquilo, mandou uma carta. Aliás, nesse caso, ele não mandou carta, ele foi pessoalmente se encontrar com o rei Acabe e disse da parte de Deus a palavra de condenação. O Acabe ficou muito chateado, mas respeitava o profeta Elias e foi para casa muito chateado por causa daquilo, da palavra que Deus tinha mandado para ele. Se você tem uma palavra, você dê. Você está vendo erro no seu pastor, fale com amor com eles. Você tem uma palavra de Deus, fale o que Deus mandou e tão somente o que Deus mandou. Mas se Deus não mandou, o que fazer? Bem, aí nós temos toda uma orientação do Novo Testamento, vários aspectos. Não entre na justiça contra um irmão, qualquer que seja um irmão. Não levante a sua mão contra um líder que recebeu a autoridade de Deus, por mais errado que ele esteja. Se não dá para você permanecer ali, saia dali.
Não é para você continuar mais ali naquela igreja, debaixo da liderança daquela pessoa. Mas não difame, pelo contrário, ore por essa pessoa que foi colocada para ser autoridade, na verdade está abusando de autoridade. Não forme grupinhos, não se associe com os revoltosos, não pratique dissensão, divisão na igreja, partidos na igreja para destituir aquele líder. Isso é um problema em igrejas de um governo congregacional, tipo igrejas batistas, onde o povo vota. E é inevitável que se façam grupinhos quando se vê, por exemplo, que o líder está abusando de autoridade. Eles fazem grupos e querem levar o assunto à Assembleia para destituir o líder. Isso é um problema muito sério nesse tipo de igreja que tem esse governo. Mas a orientação da Bíblia é: não se levante contra a autoridade, não fale mal da autoridade, honre a pessoa da autoridade, apesar dos erros, e faça o que estiver ao seu alcance para ajudar. Se você sentir convicção, vá procurar essa pessoa reservadamente, diga uma palavra dura para ela e diga que estará orando, faça o que você puder fazer. Se você entender que não dá mais para continuar naquele lugar, saia pela porta da frente daquele lugar, mas não se levante contra a autoridade. Essa é a nossa atitude como participantes. Mas se Deus der uma revelação, uma palavra profética, então vai e fale com toda a autoridade. Vamos entender isso. Estamos numa situação em que a distorção da justiça não acontece só no judiciário. Infelizmente, no Brasil, nós alimentamos fome e sede de justiça. O pior é que facilmente a gente resvala para a fome e sede de vingança. E isso não é bom. Não é de Deus. Fome e sede de justiça e entregue a vingança para o Senhor. Por exemplo, ore pelas autoridades no país, em especial as autoridades que julgam, o judiciário, o STF, etc. Ore por essas autoridades, não se levante contra elas, deixe Deus agir. Mas e quando é na igreja e a responsabilidade nossa aumenta? Vamos fazer alguma coisa? Não faça nada sem convicção de Deus, mas siga os princípios que Deus estabelece no Novo Testamento. Ame, não leve o irmão à justiça, não faça grupinho, não se rebele, não faça fofoca, não passe notícia avante, não fale mal da autoridade, não se levante contra a autoridade, não se rebele contra a autoridade, e se não puder ficar ali, não fique, mas não seja uma causa de divisão. Se Deus der uma palavra profética, entregue, mas tenha uma atitude construtiva. Afinal de contas, estamos ainda no mundo, nosso corpo não foi glorificado e temos muitas falhas à nossa volta, como temos falhas dentro de nós também. Tenhamos uma atitude de obediência a Deus, respeito à santidade de Deus, isso é muito necessário.